Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estar aqui. Até que tá cheio hoje esse lugar. Nossa, ó, tô até com calor. Tanto frio lá fora, eu tô até com calor. Amém? Hoje essa palavra, eu falei pra Gleide, falei assim, pra mim vai ser difícil. Aí ela falou assim, eu falei, tô com muito medo. Ela falou assim, mas toda vez você fala isso. Eu falei, não, dessa vez é diferente. Aí ela falou assim, mas por que é diferente? Eu falei assim, porque toda vez na Bíblia eu pego sobre personagem, é algo mais fácil. Porque você estuda sobre aquele personagem e aquilo fica fácil, você entende. E dessa vez não tem personagem. E eu falei, ai, lascou, né? E essa palavra foi uma vez, há um tempo atrás, Deus usou a Fernanda do Wilton para falar assim, Tayane, quando você for pregar para os jovens, você pregue sobre Levíticos 24. E aí, depois que eu voltei a pregar para os jovens, só teve a outra pregação que teve aqui, essa está sendo a segunda. E a primeira pregação eu não tinha sentido ainda que era para ser essa, né? E aí, dessa vez eu falei assim, eu falei assim, eu acho que já é para pregar Levíticos 24. E aí eu comecei a ler, e eu comecei a entrar em desespero, e eu falava assim, mãe, eu não estou entendendo nada, me ajuda. Aí minha mãe me ajudou. E aí, mesmo assim, com a pregação pronta, eu falei assim, eu acho que eu estava na carne, eu acho que ainda não era. Não era para mim trazer essa pregação. Não era. E aí, o engraçado é que hoje, quando eu estava saindo do banho, a televisão estava ligada e Deus confirmou através da televisão. Olha só! Nenhum canal, nada a ver. E eu falei assim, misericórdia. Aí eu cheguei aqui, as meninas falaram assim para mim, tá, você gostou da mesa? A gente fez para você. Aí eu falei, eu gostei, olha, muito brilho. Elas falaram assim, a lâmpadazinha. Eu falei, tem tudo a ver com a minha pregação. Aí eu falei assim, ela amém, então foi de Deus. Aí agora a gente estava aqui louvando. E a pastora só fez um sinal assim para mim, para o telão. Quando eu olhei, estava a imagem que tinha tudo a ver também com a minha pregação. E eu falei assim, era de Deus então. Amém? Podemos se assentar. Estou um pouco nervosa. Podem abrir as vossas Bíblias em Levíticos 24. Eu não quero ver hoje ninguém dormindo. Eu não quero ver um povo desanimado. Eu quero ver um povo com Bíblia, Mateus. Cadê a sua Bíblia, Mateus? Ô, Jeová! Mostrem, jovens, as vossas Bíblias para o Mateus. Mostrem. E fala, Mateus, traga a sua Bíblia para o culto, Mateus. Talita, traga a sua Bíblia para o culto, Talita. Que Deus só usa o servo dele com a espada na mão. A gente não pode vir para o culto desprovido. Vocês não saem desprovido. Quando vocês vão sair, vocês levam o quê? Dinheiro. Pede para a mãe. Mãe, dá um dinheiro que eu quero ir no shopping. Para tomar pelo menos um sorvete, né? Para vir para a igreja é igual. Não pode vir desprovido. Tem que vir com a Bíblia. Amém? Todos acharam Levíticos 24? Irmãos, está no começo da Bíblia para os desinformados. Amém? Eu vou começar a ler. Levíticos 24 diz assim, o azeite para o candelabro. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está adiante do testemunho. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Amém? Aqui eles estão falando sobre a tenda da congregação, sobre o tabernáculo do Senhor. O Senhor estava dando instruções para Moisés de como seria este tabernáculo, como seria essa tenda da congregação. E essa tenda da congregação, ela é dividida em 3 partes. Amém? O Santo dos Santos e o Santíssimo. E aí eu fui ver sobre essas 3 etapas.
que ela é dividida. E aí o santo, eu vi em um estudo que o santo, ele ficava na porta, era a entrada. Era um lugar que qualquer um praticamente poderia entrar, menos os leprosos e os pecadores. Mas aquele lugar, ele tinha um tanque para você se lavar, para você se purificar. O Santo dos Santos era um lugar que havia uma mesa, um candelabro e havia um altar de incenso. Ou seja, era um lugar que você trazia a sua oferta, o seu incenso ao Senhor, o seu perfume. E o Santíssimo Lugar era o lugar onde que somente os sacerdotes entravam, que havia a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. E porque no Antigo Testamento, o sacerdote, ele era o homem que ligava Deus, o homem com Deus. Ele servia para isso. Por isso não era qualquer pessoa que podia entrar nesse santíssimo lugar. Somente o sacerdote. E o engraçado é que essa história diz que o sacerdote ele entrava com uma cordinha amarrada e um sino. E aí, quando ele entrava, se esse sino parasse de bater... até bati aqui. Se esse sino parasse de bater, significava que ele foi fulminado. Ou seja, ele não estava totalmente limpo para ver a presença do Senhor. E aí, as pessoas não entravam. Então, por isso que tinha essa cordinha amarrada. As pessoas o puxavam para fora. E aí eu parei para pensar. Eu quero trazer hoje essa palavra totalmente voltada para nossas vidas espirituais. Tudo que eu vou pregar aqui vai ser voltada para a nossa vida espiritual. E aí eu pensei, isso é exatamente como na casa do Senhor, né? E o engraçado, e no Velho Testamento, como eu disse, o Santíssimo só entrava os sacerdotes. Mas Jesus, quando ele veio para romper isso. Ele veio para fazer essa ligação do homem com Deus. Então, todos nós aqui nesta noite somos sacerdotes. E quando ele morreu, este véu foi rasgado. Então não existe mais esse véu, essa separação do tipo, Mike, você não pode subir aqui. Se posicione que você pode. Então, não existe mais, basta você querer. E aí eu me perguntei, isso é exatamente nas nossas vidas. É exatamente assim. A gente entra na igreja, todo mundo pode entrar na igreja. Mas aí quando a gente começa a se limpar. Mas tem uns que param por aí. Somente ficam para se limpar, se lavar, ouvir a palavra, ficar sentado. Acabou. Já é o suficiente para mim. Eu quero só sentar, ouvir, ir para minha casa e já tá bom, tá tudo bem para mim. Eu já estou fazendo a minha parte. Tem outros que não. Tem outros que falam assim, eu quero trazer para o Senhor algo. Eles entram no Santo dos Santos. E aí eles trazem a oferta deles. Para cada um, a oferta nessa noite é diferente. Para cada um, a sua dificuldade é diferente. Quando o Senhor fala de oferta, Ele fala do seu melhor. E talvez para mim o meu melhor seja R$2 que eu tenho no bolso, em significado de dinheiro. Para Marlene, o melhor seja R$50 que ela tenha. Mas talvez Deus não queira hoje o seu dinheiro. Talvez Ele queira algo além disso. A sua oferta seja além. Ele quer uma adoração. Ele quer um louvor. Ele quer que você se quebrante na presença dEle. Ele quer outras coisas. Para cada um, Ele quer uma coisa. Talvez nessa noite, para o Mike, ele quer falar assim, filho, abandona aquele seu pecado. Fulano, deixa de falar mal da vida dos outros. Ciclano, faça isso, me adore. Mateus, me adore, abra a sua boca e me louve. Talvez seja o suficiente. Então, para cada um, é uma coisa que Ele requer. Ele não requer de mim a mesma coisa que Ele requer de vocês. Só que, nessa noite, não existe mais esse véu separando. Mas mesmo assim, eu não entendo o porquê todo mundo não entra no Santíssimo Lugar. Sendo que não existe mais esse véu. Sendo que todos nós somos sacerdotes. Eu não entendo isso. É impressionante. E aí eu falo, por que será que todos não entram? Porque a gente não se purifica. Porque a gente finge. Lá na porta, a gente fingiu que se limpou. A gente só fingiu.
A gente fingiu que, eu vou deixar, eu não vou contar para ninguém que hoje eu falei mal da Gleide. Eu vou fingir. Eu vou entrar aqui, ninguém sabe mesmo, né? Tá tudo bem. E aí eu finjo. E por isso que muitas pessoas não conseguem entrar no Santíssimo. Mesmo Jesus, quando morreu, ele ter rasgado esse véu, mesmo tudo isso tendo acontecido, muitas pessoas não conseguem entrar. E nessa noite eu convido você a querer entrar neste santíssimo lugar, a querer estar neste santíssimo lugar. Não queira apenas, como eu sempre falo, esquentar o banco da igreja. Isso é fácil, dê lugar para o anjo esquentar. Tá cheio de anjo aqui, ó, cheio. Então, se você não quer, levanta e vai embora, que vai ter um anjo que vai sentar no seu lugar. Vai ser uma bênção. Então não queira apenas esquentar o banco, queira entrar no Santíssimo, queira rasgar o véu, como aquele louvor diz, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Amém? Eu quero que vocês entrem nesta noite, jovens, eu quero que vocês busquem, eu quero que vocês entendam de fato que vocês são o futuro da igreja. E aí eu me pergunto, onde está o futuro da igreja? Está morto o futuro da igreja? O futuro da igreja não entrou nem para se lavar. O futuro da igreja está lá fora. Onde está o futuro da igreja? O futuro da igreja não abre a boca para louvar. O futuro da igreja está dormindo, está segurando a parede, está mascando chiclete, está se preocupando com a unha. Onde está o futuro da igreja? E aí eu falo, basta cada um querer fazer a sua parte. Não se importe. Fala, mas a Gleide não tá, a Gleide está do meu lado e ela não está louvando. Então eu também não vou, eu vou ficar aqui, né? Vai que ela escuta a minha voz e a minha voz é desafinada, então eu vou ficar na minha. Não, faça a sua parte. Queira você entrar no Santo dos Santos. Eu conversava com uma pessoa e eu falava assim, arranca da sua vida. Arranca tudo que te afasta da presença do Senhor. Ai, mas tem uma pessoa que eu gosto muito, e não sei o que lá, uma amiga minha, e ela é muito legal, e não sei o que, e ela só é católica. Eu falei assim, ela falou assim, menos mal. Eu falei, menos mal não. Quando Jesus voltar, ela vai para o inferno do mesmo jeito. Se ela for macumbeira, se ela for católica, se ela for espírita, ela vai para o inferno do mesmo jeito. Então não tem menos mal. Tá igual. Eu falei assim, então basta você se posicionar primeiro, para depois querer trazer alguém. Porque se você falar assim, eu não me posiciono, mas eu quero trazer a Alessandra para a igreja, você não vai conseguir. Se posicione, dê testemunho da sua vida, para que os outros vejam a diferença dentro de você e busquem essa diferença. Amém? E aí, voltando agora aqui para Levíticos, agora que vocês já entenderam mais ou menos o que o Senhor estava querendo dizer a Moisés, voltando, ele fala assim, tragam azeite puro de oliva. E aí foi aí que o Senhor falou comigo quando eu estava saindo do banho. E eu falei assim, e eu tinha pregado já mais ou menos para minha mãe, né? E aí ela falou assim, você tem que se aprofundar um pouco mais nisso. E aí eu falei assim, me aprofundar mais? Eu falei assim, e aí eu fiquei pensando, eu falei, como me aprofundar mais? E aí eu estava tomando banho e aí eu me lembrei de uma pregação. E essa pregação foi de uma mulher de um pastor, que ela foi na nossa igreja, e ela falou sobre o azeite. E ela falou assim, que nós somos uma azeitona. O azeite puro, ele vem da azeitona. E a azeitona, ela só dá o seu melhor azeite quando ela é espremida. Espremida até o máximo. Então você só vai dar o seu melhor quando você estiver assim no máximo, no seu ponto máximo, que você fala assim, eu não estou mais aguentando. É o limite, é o meu limite. E assim é com a azeitona. O azeite de verdade, ele só é trazido, ele só é bom quando ele é espremido. Quando a azeitona é espremida assim, e sai o melhor dela. Só sai o melhor quando ela é espremida. E aí eu falo assim para a Gleide, me espreme que vai sair o melhor, me espreme, que uma hora sai o meu melhor. E quando eu estava no banho, eu lembrei disso, e aí eu saí, né? Falei, ai meu Deus, e eu estava saindo, aí eu falei assim, a Thalita deitada na sala, mexendo no celular, não sei nem como ela não tinha mudado de canal. Estava passando um canal de receitas. E aí a mulher estava falando sobre azeite.
E ela falava qual era a diferença do azeite puro para o azeite não puro. E aí eu falei assim, eita, Deus está querendo falar comigo. E aí eu fiquei prestando atenção. E é exatamente assim. Ele falou assim, tragam azeite puro de oliva. E aí eu te pergunto, qual a diferença do azeite puro para o não puro? As cozinheiras sabem, né? O sabor é diferente, a textura é diferente, a cor é diferente, ele é totalmente diferente. O outro não deixa de ser azeite, mas ele não é igual. E assim é com cada um de vocês. Todos nós somos azeite, mas tem uns diferentes. Talvez tenha uns que sejam puros e tem outros que não são puros. E aí eu parei para pensar. O azeite, quando ele é misturado com a água, quando você põe o azeite com a água, ele não se mistura a princípio. E aí eu pensei, nós somos o azeite, o mundo é a água. E aí ele não se mistura. Mas se você chacoalhar assim, fica tipo umas bolinhas no meio da água. E tem pessoas que são assim. Elas estão literalmente no meio do mundo. Elas não deixaram de ser azeite, mas elas estão literalmente dentro do mundo. Elas estão perdidas. Eu quero ser o azeite puro. Eu estou em contato com o mundo. Não tem como, nós moramos no mundo. Não tem como a gente não ter contato com o mundo. Vivemos, trabalhamos. As pessoas trabalham numa empresa onde só tem pessoas do mundo, a maioria. Escola, faculdade, aonde você vai só tem pessoas do mundo. Então não tem como você não ter esse contato com as pessoas do mundo. Mas tem como você separar, você não se misturar. Mas tem pessoas que se chacoalham como se fosse uma batida, sabe? E aí se chacoalham, que quando você vai ver tem umas gotinhas de azeite dentro da água. E aí você olha e você fala, como assim? Eles estão completamente contaminados. Eles estão completamente. E aí está a diferença. Tragam um azeite puro. Ele não queria qualquer azeite. Deus não quer qualquer azeite. Ele quer o puro. Ele quer o melhor. E aí, você tem trazido o seu melhor azeite? Você tem trazido o seu melhor ao Senhor? A sua melhor oferta? Você tem dado de coração ao Senhor e falado, Senhor, eis aqui a minha oferta, o meu azeite puro está aqui. E aí, eu me perguntei para o Senhor se eu tenho trazido. E eu até falei para a Gleide, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu tenho esse mal. Confesso, sou uma pessoa preguiçosa. E eu peço para o Senhor, Senhor, tira a preguiça de mim. Eu quero trazer o meu melhor. Porque se eu não for preguiçosa, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou buscar mais ser melhor na pregação, eu vou buscar cantar melhor, eu vou buscar melhor a presença do Senhor, eu vou buscar mais orar, eu vou buscar mais jejuar. Mas a preguiça não deixa. É o que eu disse para cada um, como a Gleide cantou. Todo dia o pecado vem. Para mim, existem vários tipos de pecado. A preguiça é um tipo de pecado. A gula é um tipo de pecado. A mentira. Então, para cada um, todo dia o pecado vem. E para mim é o sono. E aí eu canto essa música. Todo dia o pecado vem. Todo dia à tarde ele vem me chamar. É só a graça. Eu estou falando, eu não estou brincando. Todo dia. Eu até brinco que o meu versículo que eu gosto, qual é, Gleide? Aquele? Descansar. Como é que é? Não. E eu falo, glória a Deus, enquanto eu estou dormindo, o Senhor está trabalhando ao meu respeito. Olha a cara de pau. Misericórdia, né? Mas nessa noite eu venho falar, rompe o seu pecado, traga o seu melhor a Deus. Deus não está falando assim, eu quero aquele azeite Maria que você tem no seu armário. Eu quero o galo, o bom, aquele azeite galo. As cozinheiras sabem que o galo é bom, puro, bom. Nossa, dá todo o diferencial. E assim é para Deus.
Ele olha para cada um de vocês e Ele vê um tipo de azeite. Vocês não deixam de ser azeites, mas para cada um Ele vê um. Talvez Ele olhe e fale assim, Paulo, você é um azeite galo. Olha. Mike, você é um azeite galo. E aí Ele olha para mim e fala assim, Tayane, você é um azeite Maria. Poxa. Xoxo, assim, aguadinho. Que, nossa, tem que jogar um monte de sal para temperar aquilo. E Ele fala, traga o azeite galo. E aí o Senhor fala assim, o melhor azeite Ele quer. E para que o melhor azeite? Ele fala, batido para o candelabro. E aí eu fui buscar um estudo sobre o candelabro. Ele queria colocar este melhor azeite no candelabro. Amém? E está em Isaías 11, 2. Amém. Todos acharam? 11, 2. E aqui em Isaías 11, 2. Ô irmão do som aí, tem como você colocar a foto do candelabro aqui? Por favor. E em Isaías 11, 2, ele fala sobre os 7 espíritos do Senhor. E aí eu queria trazer isso para as nossas vidas espirituais. Eu queria comparar o candelabro com a gente, nesta noite. E aí, o candelabro, ele tem 7 asas, assim, né? 7 bocas, certo? E aqui fala assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, primeiro. O Espírito de sabedoria, o segundo, e de entendimento, o terceiro, o espírito de conselho, o quarto, o de fortaleza, o quinto, o espírito de conhecimento, o sexto, e o de temor ao Senhor, o sétimo. Amém? E aí, como a gente pode ver, o primeiro espírito que ele fala repousará sobre ele é o Espírito do Senhor, é o do meio, o principal. O mais importante. E aí eu pergunto, se nós somos o candelabro, nós temos que ter esse Espírito do Senhor. Vocês têm nesta noite o Espírito do Senhor? Eu tenho nesta noite o Espírito do Senhor. É o essencial para sermos um candelabro. É o essencial, mas é o principal também. Porque sem ele não tem como ter uma continuidade. Amém? Aí o segundo ele fala, o Espírito de sabedoria. Foi sobre o que o Paulo abriu o culto. Sabedoria. Nós temos que pedir sabedoria para o Senhor. Eu sou uma pessoa muito apressada para falar as coisas. Eu sou muito mandona. Já chego falando. E talvez se eu tivesse sabedoria, eu não seria assim. Eu saberia esperar. Aguardar, ouvir, para depois falar. E temos que pedir para o Senhor nessa noite, espírito de sabedoria. Saber o que falar, saber a hora de falar, como falar. E aí, o terceiro espírito, o de entendimento. E aí eu lembrei na mesma hora que lá na Vila Maria eu preguei sobre Elias e Eliseu. E eu falei que Elias, quando ele passa a capa sobre Eliseu, ele fala assim, você entendeu o que eu fiz contigo? E ele disse, entendi. E aí eu falei assim, a importância de entender o que o Senhor faz conosco. E aqui fala sobre o espírito de entendimento. E aí, ou seja, se Eliseu não tivesse entendido naquele dia o que o Senhor tinha feito com ele, nada teria mudado na vida dele. Eu acho que, eu não sei, eu não teria entendido. Como assim? Passou a capa? Tá, e daí? Ele só passou a capa sobre mim. O que mudou? Nossa, não mudou nada, não estou vendo nada mudar. Então, espírito de entendimento, nós temos que ter. Porque talvez quando nós não temos espírito de entendimento, nós não entendemos o que o Senhor está mandando, nós não entendemos o que o Senhor quer conosco e as bênçãos se atrasam na nossa vida.
As bênçãos ficam presas, retidas, porque não temos o espírito de entendimento. Não entendemos. O Senhor está mostrando. Fabiano, segue esse caminho. Fabiano, segue esse caminho. E o Fabiano, E aí ele não está entendendo. Perdeu a bênção, irmão. Você não está entendendo o que Deus está falando para você seguir? Como assim? Perdeu. Então, o espírito de entendimento. O próximo espírito. O espírito de conselho. E eu achei interessante. Como assim o espírito de conselho? E aí eu falei assim, conselho, saber aconselhar as pessoas? Eu acredito que seja. Conselho. Você sabe aconselhar as pessoas a fazer a coisa certa? Às vezes a gente aconselha as pessoas a fazer coisas erradas. E isso tudo vai cair sobre as nossas vidas. Esse peso vai vir sobre nós. Às vezes, uma amizade, algo do mundo, alguma menininha para ficar, e a gente aconselha e fala, gata, vai lá, pega. Que conselho é esse? Como assim, Mike? Que conselho é esse? Misericórdia. É mulher de Deus? Canela de fogo? Jejua a hora? Não, então não. Que conselho é esse? Não, misericórdia. Que conselho é esse? Que conselho que você tem dado? Você sabe aconselhar as pessoas? E aí, o próximo espírito diz fortaleza. E aí eu falei assim, tá dizendo já, forte, ser forte, corajoso. É aquela pessoa que tem o espírito de fortaleza, que não se abate por qualquer coisa. Você tem esse espírito dentro de você, esse espírito de fortaleza que você diz assim, não me importa o que tem acontecido, eu sou forte, eu sei em quem tenho crido. Muitas de nós, qualquer problema que acontece, a gente fala assim, eu vou desistir, eu não sou forte o suficiente. E eu falo isso por mim. Todos os dias eu me pego nisso, eu falo assim, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso que estão me pedindo. Eu acho que eu não tenho essa força. Eu acho que eu não consigo, eu acho que não é para mim. Eu acho que vocês estão errados. Agora mesmo, no louvor, a Gleide fazia assim para mim, canta, pode ir. E ela queria que eu fizesse sozinha. E eu falava assim, eu assim, travada. Eu falava assim, não, dentro de mim, espírito de fortaleza, não nega. Se eu tivesse esse espírito de fortaleza dentro de mim, eu não negaria. Eis-me aqui, Senhor. E aí o próximo espírito, o espírito de conhecimento. E aí eu pensei, o espírito de conhecimento, eu ia trazer esse espírito de conhecimento sobre conhecer as coisas do Senhor. A gente busca conhecer algo lá fora. A gente busca conhecer coisas do mundo, mas e as coisas do Senhor? A gente tem buscado conhecer essas coisas? A gente tem buscado conhecer mais do Senhor? A gente tem buscado saber mais de Deus, ser amigo de Deus, andar com Deus, e a gente só conhece uma pessoa de verdade quando a gente anda lado a lado. A Gleide sabe quando eu estou mal-humorada. A minha mãe sabe, porque elas andam comigo assim, ó. A gente sabe o que a pessoa gosta, a gente sabe o que a pessoa não gosta, a gente busca isso, porque a gente anda dia a dia juntos. E as coisas do Senhor é assim. A gente conhece, a gente busca conhecer. Quando a gente quer conhecer uma música do mundo, é rápido, é fácil, né? A gente entra no Google, digita lá um pedacinho que a gente sabe, e aí a gente baixa a música e fica ouvindo o dia inteiro. Mas a música que toca na igreja, a gente não busca conhecer, porque aquilo não me interessa. Ai, deixa que eles cantem sozinhos. É bem assim. A gente tem que buscar conhecer as coisas do Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas, amém? E o próximo, e o último espírito, o espírito de temor do Senhor. E aí eu me perguntei, se tivéssemos esse espírito, não pecaríamos. Ou seja, a gente fala que a gente teme ao Senhor, mas a gente é hipócrita. Porque se temêssemos de fato, a gente teria medo de mentir, a gente teria medo de falar mal do nosso irmão, a gente teria medo de fazer várias coisas de errado que só a gente sabe. E eu vejo que cada dia a mentira ela faz mais parte da nossa vida. É algo
normal hoje em dia mentir. A gente mente assim, tão fácil, né? Tipo, a criança pede, um exemplo, a Jujuba pede um doce, você fala assim, acabou. E não acabou. É algo, sim, tão simples e não tem maldade, não está prejudicando ninguém. Eu estou fazendo com que a minha filha não come, porque se eu deixar, ela come tudo. E a mentira, ela começa assim, com as pouquinhas coisas, os mínimos detalhes, assim. E eu falo, se nós tivéssemos o espírito de temor que a gente diz que tem, a gente não pecaria. Amém? E aí eu pergunto para vocês, vocês têm esses 7 espíritos? Para ser um candelabro, é necessário ter esses 7 espíritos. Eu nunca vi um candelabro de apenas 6 boquinhas. Eu nunca vi um candelabro de apenas 5. Não é um candelabro, é um castiçal, eu acho, né? Não sei. Não é um candelabro. Ou seja, se você é um candelabro, você tem que ter estes 7 espíritos dentro de você nessa noite. E aí, eu parei para pensar, lá, o Senhor ordenou a Moisés que o povo trouxesse o azeite puro para colocar onde? Dentro do candelabro. Ou seja, esse azeite puro que vocês oferecem a Deus, ele simplesmente é para vocês mesmos. Faz bem para nós mesmos, para dentro de nós. Ele fica dentro de nós, esse azeite puro que a gente oferece para o Senhor. Ele fica guardado dentro da gente. E aí eu falo, se você tem oferecido qualquer coisa, você tem qualquer coisa dentro de você. Você é o candelabro. Esse azeite tem ficado dentro de você. E você tem qualquer coisa dentro de você. E aí a gente se vê falando tanto no mundo lá fora sobre pessoas fúteis. E é exatamente assim. Você tem qualquer coisa dentro de você. Você oferece qualquer coisa. Você tem pouco. O seu candelabro não está cheio até a boca. Ele não está cheio. Ele está pela metade. E aí, voltando agora, eu queria falar agora sobre Apocalipse 2:1. Amém? Todos acharam o último livro da Bíblia? Difícil? Amém? Diz assim, a carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorrecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? E aí, essa carta, ela escreve à igreja de Éfeso. E aí eu perguntei assim, e eu pensei, exatamente como nós, essa igreja, né? Ele fala assim, que ele passeia, quando ele fala assim, no meio dos 7 candeeiros de ouro, quer dizer que ele passeia entre nós.
Ou seja, nessa noite, o Senhor está passeando no meio de nós. E a gente está disperso, a gente está pensando em um problema lá fora, a gente não está prestando atenção no que está sendo dito, nós não estamos buscando ao Senhor, estamos deixando de viver as promessas do Senhor, de receber as bênçãos dEle, porque estamos dispersos. Porque Ele está passeando entre nós e prestando atenção em cada um de nós, e existem muitos dispersos. E aí, depois ele fala assim, conheço as tuas obras. Quando eu li isso, eu falei assim, lascou. Conheço as tuas obras. E falei assim, ai meu Deus. Ele conhece as minhas, ele conhece as suas, Paulo, ele conhece as suas, Marlene, ele conhece as suas, Renata, ele conhece as suas, Carol, ele conhece as de todos nós. E aí ele fala assim, sobre o labor. O labor é o seu trabalho. Ele conhece o seu trabalho. Ele conhece a sua perseverança. E eu acredito que muitos de nós que estamos aqui, eu posso dizer até, vocês são perseverantes. Vocês vieram pleno sábado à casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Vocês deixaram de sair, de ficar no aconchego das suas casas para estarem aqui na casa do Senhor. Vocês são perseverantes. Aí ele fala assim, vocês não podem suportar homens maus. E é realmente assim, a gente não consegue suportar. Chega uma hora que a gente vê as coisas do mundo e a gente fala assim, não suporto isso. Como é que eu vivi nesse meio por tanto tempo? Como é que eles fazem isso? Eles não percebem o quanto eles estão errados. Quando a gente está dentro da casa do Senhor, de verdade, a gente percebe tudo isso. E aí depois ele fala assim, tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome. Os fiéis da casa do Senhor suportam provas por causa do nome do Senhor. Não negam o nome do Senhor. Não deixam as coisas do Senhor para trás. Eles estão sempre à luta, eles estão sempre à frente, correndo e fazendo as coisas para que as coisas do Senhor deem certo. E ele fala assim, vocês têm suportado provas e lutas por causa do meu nome. E isso é quando acontece o quê? Talvez para vocês jovens, quando vocês estão na escola. E aí acontece alguma coisa na escola e vocês não negam o nome do Senhor. Você fala assim, eu sou cristão. Não. Porque eles gostam de tirar a chacota, né, com o cristão. Eles gostam muito de zoar. Ai, porque você é cafona. Ai, porque isso. Não, eu sou cristão. É nessas horas que a gente não nega o nome do Senhor. Quando a gente fala assim, eu sou cristão, bate a mão no peito, mostra que é cristão, mas dê o exemplo de cristão. Porque não adianta nada você falar assim, eu sou cristão, e envergonhar o nome do Senhor, porque a sua vida é toda errada, você faz tudo de errado, você é igual ou pior às pessoas do mundo. Então não adianta de nada. E ele fala assim, tem suportado provas em causa do meu nome. E não deixaste esmorrecer, não deixaste se abater. Essa igreja, ela não deixou se abater. Mas ele fala assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E eu falei assim é com a gente. A gente pode trazer bem pra gente isso. Muitas pessoas já têm muitos anos de convertido, muitos anos de crente, e a gente trabalha na igreja, a gente fala assim, eu intercedo, eu já louvo, eu já prego, eu já venho, eu já escuto a palavra, eu já faço o que é necessário. Eu já fiz a minha parte, é o suficiente a minha parte. Eu já estou fazendo, não preciso fazer mais nada. Mas o Senhor fala assim, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E ele fala para essa igreja, não adianta você ter todas essas qualidades e não ter o primeiro amor. Se você não tiver o seu primeiro amor, eu vou voltar e você vai ficar. E eu falei assim, do que adiantou então as obras? Não adiantaram de nada. É exatamente o que falam, obras não levam ninguém ao céu. Os espíritas fazem muitas obras. Eles não vão para o céu por causa da bondade que eles fazem. Não vão. Vão ficar. E assim é conosco.
A sua obra, a caridade que você faz de ajudar a igreja. Eu faço já uma bondade de vir no culto dos jovens, ficar sentado ouvindo você falar. Já é o suficiente. Se Deus voltar e você não estiver no primeiro amor, você não vai vir. E ele fala assim, lembra-te de onde caíste. Ele fala aqui. A gente sabe onde a gente caiu. A gente sempre sabe qual foi onde que o inimigo entrou na nossa vida. A gente finge não saber. A gente finge que, eu não sei. A gente finge. Eu não entendia. Quando as pessoas pregavam isso, de verdade, eu não conseguia entender. Eu não sei porque eu não conseguia entender. É uma coisa tão óbvia assim, tão fácil. Mas eu não entendia. Como assim lembrar de onde que eu caí? Como assim? Eu não entendia. Na minha cabeça não ficava isso claro. Mas hoje eu entendi. Lembrar de onde eu caí. Lembra de onde você deixou o inimigo entrar na sua vida? Tem pessoas que eu falo assim, que são tão sensíveis às coisas do mundo, que qualquer coisa contamina essa pessoa. Qualquer coisa. Tem gente que não pode ter Facebook. Eu estou falando a verdade. Não pode. Porque ela deixa se contaminar pelas coisas que os amigos postam, as festas, as baladas, os convites e tudo aquilo, e a pessoa se deixa contaminar. Tem pessoas que não podem sair um dia em um churrasco que já pronto. Tem pessoas que não podem namorar, que tem que ser um servo literalmente do Senhor, porque, olha, se for um pouquinho uma pessoa meio assim, já não dá para você. Não dá, arranja um servo do Senhor. Então, lembra de onde que você caiu? Aonde foi? Foi ouvir a música do mundo? Foi só hoje. Foi só hoje. Eu só tenho essa no meu celular, porque essa eu gosto muito, sabe, Alessandra? Essa, eu não consigo apagar essa. Se eu apagar, eu vou chorar até. E aí, é só essa. Daqui a pouco é essa. É mais uma outra nova que lançou, é mais uma outra nova. E quando você vai ver, já não tem espaço no seu celular para as músicas da igreja. Só tem espaço para as músicas do mundo. E você só sabe louvar e cultuar ao capeta. Você não sabe louvar ao Senhor. Porque se a música não é louvando e engrandecendo ao Senhor, você está louvando a outra pessoa. E aquelas músicas que só te deixam mais depressiva, né? É impressionante isso. E aí ele fala assim, lembra-te de onde tu caíste. Lembra nessa noite de onde vocês caíram. Lembra, traz a memória de vocês. Aonde que foi que eu caí? Para que hoje a minha vida estivesse assim, desse jeito. Acabada. A minha vida espiritual estivesse acabada. O meu candelabro estivesse tão murcho, sem um castiçal. Porque ele não tem todas as bocas necessárias para ser um candelabro. E aí, quando eu falei sobre o candelabro, e eu vi essa velinha acesa, eu lembrei. O azeite era para ser colocado no candelabro. E o candelabro, a gente coloca velas para acender, né? E aqui ele fala assim que ele tem que permanecer aceso, no versículo, continuamente. E o fogo, ele é quente. O Senhor, ele é quente. O Senhor não é frio, ele não é morno. Se você colocar a sua mão ali, é pequenininha aquela tocha, mas ela vai te queimar. Ela é quente. E assim é com o Senhor, ele é quente. Ele não é meio termo. Ele não é assim, um pé na igreja, outro no mundo. O irmão Raimundo, né? É um pé na igreja, outro no mundo. Tem irmãos que devia mudar, né? Tu não se chamarás mais Mara. Não, tu não se chamarás mais Maria, fulana. Se chamarás Raimunda. Um pé na igreja, outro no mundo. Oh, maravilha. E assim é os crentes da igreja, né? É um pé na igreja, outro no mundo. E o fogo, ele não é assim. Ele é quente. O Senhor é o fogo do nosso candelabro. Ele é quente. Ele queima tudo que está ao nosso redor. Tudo que for impuro, ele vai queimar da sua vida. Seja candelabro. O candelabro, ele fica aceso no meio da escuridão. E aí eu te pergunto, existem pessoas que por onde elas passam, elas fazem a diferença. Por quê? Porque elas são luz.
E aí eu percebi uma coisa assim, se eu estiver brilhando aqui e tiver toda a igreja apagada, eu não consigo ver vocês, mas vocês conseguem me ver. É impressionante isso. Eu estou brilhando, vocês que estão no escuro me veem que eu estou no claro, mas eu que estou no claro não vejo quem está no escuro. Por isso que a gente que é luz brilha tanto, chama tanta atenção. Porque as pessoas que estão no escuro, elas nos veem e a gente não vê elas. Elas passam desapercebido, sem nenhuma graça. E esse candelabro ele tem que manter aceso. E o Senhor fala nessa noite, volta aonde que você caiu, olha para trás, aonde que você caiu, volta lá, reconstrói, se arrepende, acende o seu candelabro, dá o seu melhor azeite. Esse azeite vai ficar com você, guardado dentro de você. Você está oferecendo para o Senhor, mas vai ficar em você. Esse é o melhor. Quando a gente dá um presente para alguém, não é mais nosso aquilo vai ser da pessoa. Mas quando é do Senhor, quando a gente entrega para o Senhor, é nosso ao mesmo tempo. Continua sendo nosso e dele. Ele não é assim, é meu, agora você me deu, é meu. Não, é meu e seu, vai ficar dentro de você. E aí ele fala assim, praticastes das primeiras obras. Lembra-te depois de onde caístes, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Amém? Então, se arrependa nessa noite para que você volte a morar com o Senhor. Para que você volte a ter essa ligação com Deus. Para que você um dia, quando o Senhor vier, você coma desta árvore da vida que está lá no céu, guardada, te esperando com o Senhor. Amém? E aí, para encerrar... para encerrar... vai ganhar um Mac. Falou bem alto, vai ganhar um Mac, vocês não. E aí, para encerrar, aqui, quando ele fala, eu vi uma ligação. Quando ele fala de voltar ao primeiro amor, eu não quero que vocês abram, mas voltando em Levíticos, quando ele fala aqui, em Apocalipse, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí aqui, voltando em Levíticos 24, em Levíticos 24:4, ele fala assim, sobre o candeeiro de ouro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. E aí eu pensei, uma ligação entre isso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui ele fala assim, as lâmpadas acesas continuamente. E eu pensei, essa lâmpada, o nosso amor, tem que sempre estar acesa dentro de nós. É muito difícil manter essa lâmpada acesa. E aí eu fiz uma ligação maior ainda do Senhor com o casamento. As pessoas que são casadas há muito tempo, elas falam assim, você vai casar, no começo é tudo 1001 maravilhas, só love. Ai, é amor daqui, é beijinho dali, não sei o quê. Mas depois vem os filhos, vem a correria. O Fabiano tá falando que ele não, ele é só love. Ele está falando que não. E aí, as pessoas falam assim, e aí depois vem os filhos, vem os anos do casamento, a correria do dia a dia, o trabalho, você trabalha, tem casa, tem almoço para fazer. Aquele amor, apaga. Não tenho mais tempo para olhar e falar assim, Alessandra, como você é linda. A gente não tem mais tempo. As pessoas que são casadas há muitos anos, até às vezes para alguém que está em um relacionamento há muito tempo, eu sempre falo isso para o Paulo, a gente tem épocas que está ruim, tem épocas que está boa, mas eu falo, buscar sempre se aproximar ao máximo, porque a rotina do dia a dia faz com que as coisas se esfriem. E assim é em um relacionamento de homem com mulher, e assim é em um relacionamento da gente com Deus. A rotina do dia a dia faz com que o nosso relacionamento com Deus se esfrie. Eu já prego todo dia, eu já louvo todo dia, eu já ministro todo dia, eu já intercedo todo dia, eu já oro todos os dias, eu até jejuo uma vez por semana. Então já é o suficiente. E aí o Senhor fala assim, não, eu quero o primeiro amor. E assim é no casamento também.
Não é o suficiente você só arrumar sua casa, você só cuidar do seu filho, você só ter a casa limpa, linda, arrumada. Tem que ter o amor. E não quer qualquer amor. É o primeiro amor. Aquele amor, sabe quando a gente se conhece? Que a gente quer todo dia, né, Mozi? Ir no cinema, né, Mozi? Todo dia a gente quer ficar juntinho. Aí depois de muito tempo, a gente fala assim, meu Deus, vai procurar o que fazer, porque eu não aguento mais olhar para sua cara. Então não deixe que este amor esfrie dentro de vocês. Busquem, olhem para trás e falem, aonde foi que eu caí? Amém? Eu quero que vocês se coloquem de pé nessa noite. Eu quero que vocês olhem de verdade para onde foi que vocês caíram. E busquem a presença do Senhor. Se arrependam do que vocês fizeram de verdade. Porque não basta apenas falar assim, eu caí ali, mas tá bom. Tem que se arrepender para a gente morar no céu e comer da árvore da vida. Amém. Ergam as vossas mãos e vamos encerrar. Que o grande amor de Deus Pai, a graça e as ricas consolações do Senhor estejam sobre cada um de vós. Que o Senhor vos guie, vos dá em paz, vos livre de todo mal. E todo aquele que assim crê, diga: amém. O culto está encerrado.